que ele faz? Ele fica jogando os beacons, né, que são como se for... Quando você vai parear com o dispositivo, aquilo ali é o que eles chamam de beacon, né? Ele fica soltando pacotes pelo protocolo do Bluetooth, falando, ó, eu sou fulano de tal. Por isso que quando você vai no celular colocar uma caixinha de som você coloca a caixinha no modo lá de pareamento, ela fica soltando os beaconzinhos, falando, ó, sua caixinha tal, 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 você toca lá, aí pareia. Sim. Nesse caso, não precisa parear, só fica sabendo que você passou perto. Então ele fica ali, ó, cada, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, enfim, aí ele fica, ele faz o broadcast, né, no Bluetooth, então o celular fica ali soltando, todo mundo fica soltando o ar. A real é essa, o meu celular e o celular de todo mundo tá ali e tá soltando, e aí eu solto e escuto quem tá soltando, aí eu noto, então tá, então eu sou o ID X, e eu vi o Y, o Z e o K, e tá o horário, enfim. E aí, claro, se eu não me engano, eles fazem uma janela de 2, 3 semanas. Não sei agora certo, mas justamente porque, tipo, quem eu tive contato um mês atrás, se a pessoa foi positivou agora, não quer dizer que eu tive perigo. Agora, se uma pessoa positivou e eu, 4, 5 dias atrás, tive contato com essa pessoa, aí é um perigo. Daria até para você fazer um ajuste nisso aí. Você poderia colocar até o tempo que você viu esse beacon. Então, um intervalo de tempo. Então, porque, por exemplo, se eu estou conversando contigo, né, digamos, a pessoa foi lá, furou a quarentena e vai lá e ficou conversando com a outra. Cara, vai estar lá 1 hora, 2 horas, os beacons, os mesmos beacons dos dois ali, você vendo tudo. Então, opa, peraí. Então quer dizer que essas pessoas passaram muito tempo junto. Se elas passaram muito tempo junto, a probabilidade de infecção delas é muito grande. Consegue qualificar o contato, né? Você consegue quase mapear isso. Então, assim, é uma questão que, assim, é possível você fazer hoje com Bluetooth de uma maneira que nem essa proposta deles, eu achei bem, bem legal, porque, assim, tenta preservar o máximo possível a privacidade, gerando esses IDs aleatórios, para não... Porque se você gera um ID só, aí você consegue, baseado nesses dados, identificar quem que é a pessoa daquele ID. Por isso que eles fazem essa rotação de ID totalmente aleatório para todo mundo. E outra coisa que é crucial no modelo deles, né, no modelo deles não tá isso com a Apple ou com a Google. Essa informação não vai estar com eles. Essa informação vai estar no celular de cada pessoa. E aí, a partir do momento que ela só avisa, olha, tal pessoa na tua região, tais IDs aqui, então, sei lá, deu 10 pessoas, digamos que cada pessoa gera um ID, o tempo é menor, mas digamos que gera um ID por dia, nos últimos 15 dias, você vai ter 150 IDs que o teu celular vai receber e ele vai buscar onde ele viu esses 150 IDs em algum momento. E aí, se bateu, ele te avisa, olha, procure alguém, enfim, você teve contato com alguém que está confirmado com Covid. Não quer dizer que a pessoa está, não quer dizer que a pessoa não está. Quer dizer que ela teve contato e pode ser que ela tenha contraído também, está assintomático. Mesmo assim, mesmo com essa proposta, a gente ainda fica bem na mão das Big Techs, né? Mas a gente também está na mão da empresa de telefonia. Esse é o modelo que o Brasil usa hoje, né, para detectar as quarentenas, não é? Pelas empresas de telefonia? Então, eu vi uns papos em que o governo de São Paulo, eu acho, do Rio de Janeiro, tinham visto isso. Se não me engano, o Ministério da Saúde também, mas aí eu não sei te dizer como é que tá, enfim, como é que fizeram, quem que fez isso, porque aí é aquela questão. Se vai lá eu falar, olha, fiz um aplicativo e estou mapeando triangulação de torres, etc e tal, né, tem uma credibilidade. O Jackson é tranquilo, né, a gente conhece ele e tal, mas ele não manja muito dessa área, mas ele é esforçado e tal. Beleza. Se for alguém que não tem nenhuma credibilidade vai falar isso, já começa a ficar com o pé atrás. Agora, sim, é claro, ninguém fica lembrando disso, mas qualquer dispositivo de rádio hoje, celular, com 3 antenas você consegue triangular certo a posição da pessoa, fisicamente. É claro que, assim, se você colocar um software ou alguma coisa em que pega esses dados das antenas
de todos os e-mails, né? Porque cada celular tem um e-mail. Ele não é randomizado. Então, assim, ele sabe que o teu e-mail é você, e ele sabe, assim, mesmo se não soubesse que fosse você, só olhando pela localização, ele sabe que está na tua casa, né? Não necessariamente é você, mas está na tua casa. E aí o que acontece? Baseado nisso, ele consegue falar assim, movimentou daqui para lá, daqui para cá. Não sei te dizer qual seria a precisão de distanciamento que você consegue pegar com as antenas, mas você consegue pegar a precisão do dia a dia da pessoa, se diminuiu ou não. Agora, não sei como isso está sendo usado, não sei como isso está sendo calculado, né? Daria para ter uma informação bem interessante, daria para você gerar esse mapa de mobilidade, daria para você saber quais são pontos críticos da cidade. Então, assim, porque uma coisa que a gente não para pensar, claro, a gente tem mercado, tudo que a gente precisa fazer, né, quanto menos tempo possível, lógico, no mercado, e quanto menos vezes você vai estar lá, você vai estar menos tempo exposto, mas é um ponto central em que vai todo mundo lá. E aí é um ponto de disseminação de infecção de galera. Então, assim, quem vai lá, vai todo mundo. Vai assintomático, vai quem tá bem, enfim, em tese, quem tá mal não deveria ir. Mas nem sempre é assim. Então, pelas antenas você consegue saber isso, consegue tirar um coeficiente, enfim. Para tirar um coeficiente de quanto diminuiu, você deveria estar monitorando isso antes. Então, isso gera uma pergunta, peraí, a gente já estava tendo essa informação antes ou não? Porque eu não consigo avaliar hoje, por exemplo, quantos por cento, se eu começo a medir hoje, quantos por cento da mobilidade hoje na cidade, eu não consigo avaliar quanto que caiu, porque eu preciso saber do anterior. Aí gera essa questão. Acho que até fica como pauta para os repórteres que forem nas próximas coletivas perguntarem isso. Como é que vocês fazem essa avaliação de mobilidade? A gente faz com as teles. Tá. E como é que vocês comparam? Vocês comparam com que dia? Em que momento? Né? Então, assim, tem que se pensar, porque gera esse questionamento. A partir de que momento começou a validar isso? Agora, aí depois disso, a gente tem a discussão, né, da necessidade. É necessário numa época dessa? Pô, a gente precisa saber se o pessoal está ficando em casa ou não. Né? E aí, aquela volta do que a gente estava falando, da falta do vácuo de liderança, também tem impacto nisso. Porque você vê casos hoje de países em que fizeram uma quarentena bem restrita, bem forte, e hoje começam a pensar como é que vão sair dessa quarentena de uma maneira gradativa, de uma maneira pautada pela ciência, pensando na economia. Né, essa dicotomia ciência-saúde é uma coisa que não existe, só aqui a gente está discutindo isso. Sim. E é bem isso, né? Vamos supor que a necessidade criou agora esse sistema, né? Então, está criando diversas soluções novas desse tipo de monitoramento, né? E aí fica esse questionamento, né? E pós-coronavírus, como é que vai ser? Já que a gente não tem nenhum tipo de regulação sobre essas... Uma vez criada a ferramenta, ela vai continuar sendo utilizada. Vai, e assim, e essa é a preocupação que vai bater forte, né, pós-pandemia. Porque é aquela coisa, né? Tipo, os governos, as empresas vão tomar essa dose aí e vão olhar e vão gostar. Vão falar, opa, peraí, essa aqui é uma informação que me interessa. E eu não vejo resolução para isso se não tiver uma legislação específica regulando ou proibindo isso. Não vejo. Porque, assim, a gente já tinha movimentos de empresas de propaganda, né, e publicidade, de mapeamento com pixel escondido, com várias técnicas e tal, para até conseguir geolocalização de IP, por exemplo, quando você... e não só empresas de publicidade, a própria Apple, a própria Google, quando você vai fazer um scan de redes, né, de redes Wi-Fi, eles pegam essas informações. Enfim, teve um escândalo tempos atrás que os próprios carros do Google Maps, além de fazer as fotos
dos locais, né, para a pessoa fazer um Street View lá e olhar a rua, estava capturando redes de Wi-Fi e fazia correlação da onde estava essa rede com o carro que estava passando. Então, eu estava aqui na rua X e vi tais redes. Se um celular vai, conecta e ele fala, estou na rede tal, ela já consegue falar, essa rede aqui é a rede que estava em tal geolocalização. Então, ele está nessa região aqui, eu já consigo fazer uma propaganda, fazer algo mais direcionado, enfim. E aí que você consegue, por exemplo, por causa desses dados que eles já tinham, até por questões de aplicativos de mapas de trânsito, né, que eles mapeavam tudo isso, eles conseguem fazer essa comparação de mobilidade. Essas empresas já tinham esses dados e elas conseguem comparar de uma maneira bem fidedigna, né? Aí volta, né, até ele conseguia, já fazia, enfim. Agora, é um desafio, eu acho que não... eu acho que senão não vai ninguém vai liberar, ninguém vai deixar de usar esses dados se não houver briga. Entendeu? O modelo de ataque à privacidade tem que ser pensado para ver como poderia, às vezes, caso precise no futuro para uma nova pandemia, né? Porque a gente sabe que pode acontecer outras pandemias, enfim, de outros vírus, outros problemas. Caso aconteça isso no futuro, como é que eu ativo esse, né? Que momento eu posso ativar esse? Porque a gente tem, se a gente for parar a pensar, e aí, assim, enfim, visão do cara da tecnologia, não quero em nenhum momento, né, entrar me passar como especialista em alguma coisa, né? Então, assim, mas a gente tem dispositivos na própria Constituição, né, para você gerar estados de calamidade pública, estado de emergência, né, tanto nas cidades quanto nos estados no país. Você tem dispositivos em que te permite declarar isso, e aí, a partir disso, você consegue, né, enfim, limitar 8666, enfim, fazer uma série de questões que são necessárias, são dispositivos que estão lá porque são necessários. Se eu sou um ente público que eu preciso comprar 20 bilhões de máscaras para semana que vem, eu não vou conseguir fazer um processo de compra via pregão, né? Eu preciso comprar isso. Se depois houve fraude, etc e tal, mano, vamos catar e vamos botar na cadeia quem precisa e ressarcir o erário público. Agora, naquele momento, aquilo é mais importante. Então, existem dispositivos já nas leis e na Constituição que prevêem isso. O que poderia fazer é vincular, falar, olha, para esse tipo de dado, ele só é permitido você ter acesso a isso em tais situações. No caso, pensando em governos. No caso de empresas, tem que estar lá, só vai ser possível a pedido de governo em tal situação. Fora isso. Porque, assim, a gente tem que pensar, é uma balança que ela é conflituosa, da privacidade com o bem público, digamos assim, que pode ser abusado, essa confiança. Então, mas no caso de necessidade, por exemplo, tem um soterramento. Se você consegue levar uma antena próxima e conseguir captar sinal de celular para saber se tem gente viva ou não, ou saber onde estão essas pessoas, até, enfim, para retirada de corpos, você tem que ter a tecnologia poderia ajudar nisso. Agora, eu não posso usar essa situação, que é uma situação extrema, de exceção, como normalidade. E falar, não, as empresas podem capturar dado aí de localização, dados pessoais, e aí ela oferece serviços, né? Que daí ela vai fingir que ela vai oferecer serviço, mas até que ponto? Então, assim, eu acho que vai ter que ter uma briga aí, não vai... Né, como o pessoal diz, essas empresas elas são viciadas em dados, então, assim, elas provaram esses dados novos aí, eu não acho que elas vão largar tão próximo, não.